Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma live, vamos ter uma conversa, na verdade, né? Sobre a solidão do câncer de mama. Quando a pessoa recebe, quando a mulher, né, recebe o diagnóstico do câncer de mama, não que câncer de mama não aconteça também no homem, mas é uma coisa mais rara, a gente tem a sensação de que perdeu a base, o chão. Eu recebo muito aqui no meu consultório mulheres falando: eu perdi o chão. Então, nós vamos falar disso hoje. Meu nome é Josélia Toledo, eu sou naturopata, terapeuta sistêmica, trabalho com pacientes oncológicos há aproximadamente 12 anos e eu estou aqui em Tijucas do Sul, Paraná, pertinho de Curitiba, e eu tive um caso de câncer há 12 anos, não foi câncer de mama, mas sobre cair na realidade, perder o chão, eu sei do que eu estou falando, eu sei o que você sente, tá? Porque quando eu tive diagnóstico de câncer, era um câncer de coluna, eu tinha um bebê de 4 meses e uma mãe vivendo seus últimos dias, minha mãe já era bem idosinha. Então, eu fiquei completamente perdida e eu quis esconder da minha família, porque eu não queria que a minha mãe ficasse sabendo, na verdade. Então, eu não contei para os irmãos, não contei para parente nenhum, nem para os amigos íntimos, porque eu não queria expor a minha mãe e a minha família, assim, num sistema muito fechado, né, um sistema familiar fechado, logo você chegaria no ouvido dela, porque ela era a matriarca da família, né? Então, eu não contei para ninguém, segurei a barra sozinha. Então, eu posso entender um pouquinho de todo esse sistema, de todo esse processo do emocional da mulher que tem o câncer de mama, não somente pelo relato das minhas pacientes, mas também pelo sentimento, pelas emoções que eu vivi há 12 anos atrás e eu pude trazer para a minha experiência clínica hoje em dia, tá? Então, primeiro eu quero falar com vocês sobre tribo. Tá? Então, o ser humano se divide em tribos. Então, quando você era solteira, quando você era adolescente, você tinha a tua turma, né? Aquela turma que tinha os mesmos gostos, que gostava do mesmo tipo de música, que gostava dos mesmos filmes, que gostava de ir nos mesmos lugares, era a tua tribo. Aí o povo foi crescendo, amadurecendo, foi casando, e essa tribo foi se dividindo. Então, se dividiu entre os casados e os solteiros. Não foi assim que aconteceu? Então, tinha já a divisão da tribo, e quem foi casando foi entrando numa outra tribo, e os solteiros foram ficando, né, numa tribo separada. Então, já formou aí duas tribos, eu não sei em qual tribo você se encaixou. Aí, lá pela altura da tua vida, você resolveu participar de uma igreja. Né? Então, você entrou para uma religião, uma denominação, uma filosofia, alguma coisa assim. Lá naquela denominação, naquela filosofia, você encontrou outra tribo. Então, durante as nossas vidas, nós vamos nos encaixando dentro daquilo que nós estamos vivendo e nos assemelhando, nos identificando com outros seres que estão vivendo o mesmo momento. Então, na época da adolescência, nós tínhamos a tribo da adolescência, aí nós casamos, tivemos a tribo dos casados, né, dos casais, aí tivemos filhos, e aí entramos para a tribo dos filhos não, dos pais, né? E se vamos para uma denominação, se vamos para um emprego, tudo no ser humano é encaixado através de sistemas, né, e subsistemas. Então, são como a palavra tribo se encaixa muito bem nisso. Então, levando em consideração isso, já fica um pouco mais fácil de você entender
Por que quando você teve o diagnóstico do câncer de mama, que você teve toda aquela sensação, aquela turbulência do emocional, as pessoas se distanciaram. Você não tinha mais o que conversar com aquelas pessoas. Acabou ficando uma coisa assim estranha, porque você começou a se sentir sozinha, você queria falar, você precisava falar, mas você não tinha mais a quem compartilhar, com quem participar tudo aquilo. As pessoas se afastaram. E aí você pensa, puta que sacanagem, né? Porque no momento que eu mais precisei da minha família, no momento que eu mais precisei dos meus amigos, até os colegas de trabalho se distanciaram, eu acabei ficando perdida, não sei mais, né? Mas você levando em consideração isso que eu acabei de te falar sobre as tribos, fica mais fácil você entender o que aconteceu. Então, você deixou de ter os mesmos objetivos, de ter os mesmos assuntos que as outras pessoas. Do que você passou a viver e falar sobre tratamento, sobre como é o hospital de Barretos, como que é a cidade de Barretos, né? Estou falando Barretos assim porque é um centro, né, de referência onde vai muita gente se tratar lá. Mas como que é o Erasto Gettner, como que é lá o Hospital de São Paulo, como que é o plano de saúde, como funcionou para você conseguir fazer os exames. Não, eu fui pelo SUS, demorou, não demorou. Esses são os assuntos seus agora. E isso não faz nenhum sentido para aquela tribo que você estava encaixada, desde que você teve aquela vida modulada para aquele tipo de povo, para aquele pessoal, entendeu? Então, você mudou. E se você mudou, a tua tribo deixa de ter coisas em comum com você. Então, a pessoa não é ruim, a pessoa não é má. A pessoa apenas não faz parte mais daquilo que você está vivendo. E fica difícil para você. Quando você estava solteira, você conseguia se encaixar nas conversas daquelas amigas que já tinham casados e já estavam com filhos? Entendeu? Então, da mesma forma que você achava um saco ficar falando o preço da fralda e que tinha que trocar 2 vezes a fralda durante a noite do neném porque ele era um mijão e que o peito estava doendo, o mamilo estava rasgado, tudo isso que você escutava das suas amigas que casaram antes que você, não fazia mais sentido para você. E o que aconteceu? Vocês foram se distanciando. A turma do casado, a turma dos solteiros, a turma dos pais, a turma dos não pais, a turma dos pais de bicho, entendeu? Então, tudo que a gente vive, a turma da gente, ela tem que ter coisas em comum com a gente. Quando a gente passa a não ter, automaticamente existe um afastamento. Ah, tudo bem, mas quando eu saí da minha turma de solteiro, eu entrei para a turma de casados. E aí, tudo bem, porque eu tinha uma turma, não me senti sozinha. Eu estava, inclusive, nessa turma, tinha o meu marido, tinha a minha sogra, tinha os meus cunhados. Aí, quando eu tive filhos, eu saí da tribo dos que eram sem filhos, dos que iam para balada, do que se reuniam na sexta-feira para fazer uma carninha e tomar uma cerveja, e entrei para a turma de que conversava sobre o preço do leite NAN, né? Nem sei se tem ainda o leite NAN, e o preço da fralda Johnson. Então, você conseguiu se encaixar. Só que quando você entra na tribo das mulheres com câncer de mama, né? Todas estão muito perdidas, todas estão em angústia. E aí, o que acontece? Se você entrar para essa tribo de cabeça, você entra nos grupos de Facebook, os grupos de WhatsApp, e você começa a viver uma realidade muito dura, uma realidade muito triste. E, geralmente, de pessoas que estão num estágio mais grave do que você. Você não consegue ver aquelas pessoas
que já estão bem, que já estão em sucesso. Por quê? Se a mulher teve remissão, se ela já passou de toda a fase do tratamento, de perder o cabelinho já cresceu, ela já está mais coradinha, ela já está podendo ir para academia, ela vai fazer o quê? Ela vai mudar de tribo. Ela vai sair desse meio das mulheres com câncer de mama e ela vai passar para uma outra tribo e aí, né? Ela vai se encaixar lá na tribo da academia, na tribo da ONG, na tribo das mulheres divorciadas. Alguma tribo ela vai entrar e ela vai sair desse contexto do paciente de câncer de mama. E você vai ficar olhando quem? As pessoas que estão doentes há muito tempo, as pessoas que estão na mesma situação que você, ou pior. E isso traz o que para você? Isso traz angústia e isso traz vontade de ter outros contatos. Então, você quer falar do câncer de mama, você quer falar que perdeu o cabelo, é muito ruim, que você não consegue nem se olhar no espelho, porque você está se achando feia, porque caiu todo o teu cabelo, porque você teve a angústia de ter que ir lá e passar, porque isso para a mulher é importante. Aí, aquela tribo que você pertencia, que não tinha esses valores, vai falar o que para você? Né? Então, fica uma situação complicada para as pessoas conversarem com você também, porque elas vão falar o quê? Não se preocupe, cabelo cresce. Nossa, isso é muito podre, né? Porque mesmo quando a mulher que vai fazer quimioterapia, ela tenta se convencer de falar cabelo cresce, isso dói muito na mulher. Já está perdendo o símbolo da feminilidade, né? O símbolo da feminilidade é a mama, não é a vagina. Então, por exemplo, se você está nua num lugar que você está trocando, você está experimentando lá, não sei se nem dá para ficar pelado para experimentar um maior, mas vamos então dizer assim, no vestiário, né? Não é vestuário, no vestiário do clube. Você está se preparando, colocando teu maiô, tirando a tua roupa. Você está nua. Tá? E alguém abre a porta, repentinamente. O que você cobre? A vagina ou as mamas? As mamas. Por quê? O símbolo da tua nudez, do teu feminino, é a mama, é o peito, é o seio, é a teta, entendeu? Então, quando a mulher ela tem alguma coisa na sua mama, ela já está tolhida na sua sexualidade. E as pessoas conseguem ver isso muito nitidamente. Então, por exemplo, você começa a observar, mesmo que você não tenha tirado a mama, você começa a observar que os olhos das pessoas que sabem que você está com câncer de mama não conseguem olhar no teu rosto. As pessoas estão conversando e o olho cai para a mama, o olho cai para o seio. Por quê? É aquilo que está chamando a atenção. Se a mulher tirou, então, uma das mamas, meu Deus, ninguém mais nem lembra que cor é o olho dela. Não sabe se ela tem dente na boca. As pessoas só conseguem olhar que ela está sem uma das mamas, né? E isso vai fazendo com que as pessoas se distanciem, porque não sabem como agir. E daí vão conversar sobre o quê? Ah, eu vou conversar sobre a blusinha que eu comprei no shopping numa promoção. Com uma mulher que acabou de perder a mama. Que está sofrendo os efeitos colaterais de uma quimioterapia. Então, eu não sei como agir, eu não sei o que falar, eu não sei o que conversar. E aí eu faço o quê? Eu me distancio. Porque aquela realidade que a paciente com câncer de mama está vivendo não tem nada a ver com a minha tribo, não tem nada a ver com a minha vida. Né? Então, não é a mesma vivência. E as pessoas não sabem mais, não têm mais o que falar. E não é que as pessoas são más, que as pessoas são ruins. É que é outra realidade, é outra coisa, é outra tribo. Quando eu tive o diagnóstico do câncer de coluna, eu tinha, assim, uma amiga que é mais do que uma irmã. Nós nos conhecemos há muitos anos, acho que há uns 22 anos, mais ou menos. Né? O Guilherme era pequeno ainda.
E nós fomos construindo uma amizade muito boa. Eu fui trabalhar na cidade dela, fiquei morando na casa dela um tempo. Ela veio para minha casa também. Então, nós tínhamos uma relação muito íntima, muito íntegra, né? E quando eu recebi o diagnóstico, ela deu um jeito de brigar comigo, de ficar de mal comigo. E durante todo o meu processo de tratamento, ela ficou de mal comigo, ela não falava comigo. E quando eu comecei a entender, primeiro eu me senti assim muito péssima com a situação, me senti abandonada, me senti não tem explicação, sozinha, solitária, né? Porque eu já estava tolhida da minha família. E aí a minha amiga, que era minha companheira de aprontação, de luta, quando eu tive problema de amamentação, um pouquinho antes de eu receber o diagnóstico, até uma mamadeira especial para o Ícaros ela tinha comprado, tinha mandado presente e tal. Então, era uma coisa assim, nós tínhamos uma intimidade muito grande. E ela deu um jeito de arrumar uma encrenca e brigar. Por quê? Por que ela agiu assim? Uma que essa Josélia, que estava doente com câncer de mama, com câncer de coluna, não era a amiga dela, era já outra pessoa, né? Quando você passa por qualquer acontecimento forte na tua vida, você se transforma em outra pessoa. Então, eu não era mais a pessoa que ela conhecia, eu era outra pessoa. E ela não conseguia aceitar isso. Então, é como se tivesse vindo um monstro chamado câncer e me engolido. E ela tinha que aprender a amar esse novo ser. E ela conseguiu? Não, no momento ela não conseguiu. A gente foi fazer as pazes muito tempo depois. Eu procurei ela e expliquei exatamente isso. Então, quando você passa por uma situação assim, as pessoas, elas começam a te ver de forma diferente. Você faz parte de outra tribo e não tem mais o assunto. Entendeu? Então, você vai precisar participar de uma outra tribo, com muito cuidado, para que essa outra tribo não seja aquela tribo que eu falei para você agora há pouco, sobre as pessoas que estão em situação muito pior do que você. A gente tem que ser solidário nesse momento, a gente tem que se abraçar, a gente tem que estar junto, a gente tem que caminhar na mesma direção, mas não focado no câncer, no sintoma do câncer, no sintoma do tratamento, não é para viver aquilo intensamente, porque senão, gente, sabe o que acontece? A gente acaba precisando da doença. A gente já adoece porque a gente precisa da doença, tá? Então, o câncer de mama, ele tá muito ligado com a maternagem. Então, assim, você tem câncer de mama, você 100%, não tem essa. Eu não vi até agora. Se você é uma pessoa que não teve problema nenhum, nem de falta e nem de trauma com a mãe, você me conta porque vai ser inédito. Tá? Então, toda mulher que desenvolve um câncer de mama, ela tem problema com maternagem, ela tem problema com a mãe. Então, ou ela teve, às vezes eu até postei, né, escrito numa receita ontem assim, o trauma nem sempre vem daquilo que a gente viveu. Né? Então, não é porque quando eu era bebê eu fui jogada no lixo que eu tenho um trauma com a minha mãe. Não aconteceu isso, tá? Eu posso ter um trauma com a minha mãe porque ela me faltou. Ela tinha um sistema de educação que era deixar o bebê chorar, se esgoelar lá no berço e não dar atenção para ele, porque ele tinha que aprender a se resolver e não ficar o tempo todo no colo, porque as mães daquela época tinham um mundo de filho que tinha que cuidar de todo mundo, fazer comida, lavar a roupa na mão e etc. Não tinha tempo para ficar lá cuidando do bebê, o bebê ficava lá no berço. Então, pode ser o trauma vindo da falta, do aquilo que não viveu, do colo, do aconchego, da mãe presente, entendeu? Então, problema de câncer de mama sempre é problema com maternagem. Então, e às vezes esses grupos que se unem acabam vivendo só a parte ruim.
E é uma união tão grande que quando você sarar, quando você tiver remissão, você sabe que você não vai fazer parte mais desse grupo. E aí você perdeu aquela tribo que você participava antes, porque as pessoas se distanciaram, não tinha conversa, não tinha assunto, né? As pessoas tinham medo do que falar para você, então as pessoas se distanciaram. Então você não tem mais aquela tribo. A tua tribo é a tribo do tratamento de câncer de mama. E a hora que você sarar, né? Você vai fazer o quê? E aí gera a necessidade de continuar doente. Tá? Às vezes eu tenho que fazer terapias mesmo de sistema, né? Terapias, tratar o sistema para a mulher poder se desvincular da doença para poder sarar. Então, ela vai fazer um trabalho com se resolver com a mãe, né? Se resolver com a maternagem. E aí, depois, ela vai ter que se desvincular de tudo aquele mundo de mãezinhas que ela encontrou no grupo de apoio. Ah, Jô, mas eu faço parte da tribo não, vamos dizer do grupo, né? Do grupo de canoagem rosa, né? Existe esse grupo é uma ONG internacional que as mulheres fazem canoagem. É muito legal, muito interessante, porque esse movimento, ele faz a drenagem, né, do sistema linfático e acaba melhorando muito o edema de braço, o edema das partes superiores, quando a mulher tira os linfonodos. Então, eles fizeram, não é só para a mulherada se unir e remar junto. Esse movimento realmente tem um sentido de drenagem também. Então, eu faço parte desse grupo. Esse grupo, ele se reúne em lagos, em lugares, nem sei direito onde é, né? Mas eles se reúnem onde tem muita água para fazer um social que eles não ficam falando. Ah, é o tratamento do câncer, é isso, é aquilo, eu tô careca, eu comprei esse lenço. Não, eles vão falar o quê? De canoagem, do esporte, da natureza, daquilo que eles estão ali vendo, vão trazer as mulheres para aquela realidade legal, aquela realidade bonita. E quando elas saram, elas podem continuar nesse grupo. Entendeu? Como tem uma estrutura daí psicológica por trás disso. Agora, aquele grupinho de WhatsApp, de Facebook, que só fica falando como é triste e miserável perder os cabelos, perder a mama, ter os efeitos colaterais da quimioterapia, isso pode ser uma grande armadilha, tá? Então, precisa tomar cuidado com isso. Procura, né, ficar para cima. Porque assim, ó, gente feliz, sistema imunológico feliz. Sistema imunológico feliz é sistema imunológico bom que traz saúde, tá? Então, você não pode ficar vivendo aquela tristeza, aquela angústia. Você tem que ter uma vida paralela. Jô, mas você tá louca? Eu vou segunda, quarta e sexta, eu vou no fisioterapeuta, eu faço químio de 2 vezes por semana, eu tenho que ficar pendurada lá na máquina, e isso e aquilo, tá? Mas você pode, enquanto você está lá fazendo a quimioterapia, grudada naquela cadeira, você pode estar lendo um livro sobre as pedras místicas do Egito. Acabei de inventar esse livro agora, tá? Você pode estar lendo sobre os animais da floresta amazônica. Você pode estar fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com aquela angústia do estar presa em uma cadeira fazendo quimioterapia, tá? Então, você precisa ter assuntos, você precisa ter vida paralela, tá? E o que você puder fazer da tua rotina, você tem que continuar fazendo. Ah, eu não vou lavar a louça porque é um esforço, eu vou gastar calorias, eu vou gastar energia.
eu posso fazer, eu tenho forças para isso. O médico não proibiu de fazer, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque se eu não fizer, o João, que é o meu marido, ele vai lá, ele vai fazer, e isso vai, eu me sinto bem, porque ele está cuidando da casa. E aí eu preciso da doença. E eu não vou sair. Entendeu? Então, o que você puder continuar da tua rotina, você continua, tá? E com a companheira, quantos homens, né, abandonam a esposa nesse momento, assim como esposas que abandonam os seus companheiros quando eles estão em momentos de dificuldade, em momentos de dificuldade financeira, de problema de saúde, enfim. O que acontece nos cônjuges nesse momento? Às vezes é porque veio lá o monstro do câncer, engoliu você, e o marido ele tem que escolher se ele vai continuar amando aquela nova pessoa ou não. Então, é uma opção dele, porque você já é outra pessoa. Você mudou. E você não mudou só porque agora você não tem cabelo e você não tem uma mama. Você mudou por causa dos seus comportamentos, do jeito que você vê a vida. Então, às vezes, o marido vai olhar para um lado e você vai olhar para o outro. Você vai olhar uma situação de uma forma e ele vai olhar de outro. Antes, vocês achavam maior legal assistir filme de terror, por exemplo. E aí, você passa a querer assistir filmes sobre religião. Ou ao contrário, agora você quer assistir comédia e ele quer assistir o filme sobre religião, como vocês faziam antes, entendeu? Então, vocês acabam indo para realidades diferentes, mesmo vocês estando vivendo junto, mesmo ele indo lá no hospital e vendo toda a tua realidade. Ainda assim, você mudou. E ele vai ter que aprender a amar essa nova pessoa, suportar essa pessoa na sua inutilidade, que é aí a grande prova do amor, né? Quando o ser que a gente está acostumado, que some com a gente, se torna ineficaz para os nossos propósitos, né? Então, a mulher lavava, passava, cozinhava, trabalhava fora, ela resolvia o problema dos filhos e, de repente, ela está voltada somente para si, para o seu tratamento. Então, o cônjuge, né, o marido, ele tem todo direito de continuar amando essa esposa ou não. Então, a gente julga e fala, mas que canalha! A mulher ficou doente e ele meteu o pé na bunda dela. Ele não meteu o pé na bunda daquela mulher que ele era apaixonado. Então, ele não foi infiel ao sentimento dele. Ele continuou sendo leal, mas aquela mulher que ele amava, que ele queria para companheira, não é mais a mesma. Não existe mais, já é outra pessoa. E ele não acompanhou essa mudança, entenderam? Então, não tem mais assunto, não tem mais. Ele não pode mais trazer responsabilidade. Ele vai chegar e vai falar: olha, meu chefe, filha da puta, tô louco da vida. Não, porque elas têm um problema. Ele não vai poder chegar lá e falar. E se ele fizer isso, de qualquer forma, ele vai ser julgado. Como assim? Que ele está me trazendo um problema, sendo que eu já não estou bem, eu estou doente. E o que é essa bostinha desse problema aí, mediante o meu câncer de mama? Então, às vezes, o cara não aguenta a situação e ele tem todo o direito de não amar aquela pessoa. O que ele não tem direito? Do abandono total. Então, se a mulher, ela tem outras formas de se manter, de se cuidar, ela não depende, né? O cônjuge, ele nunca vai ser a mãe, o pai. Ele é companheiro, ele tem que seguir dessa forma. A partir do momento que o cônjuge precisa ser o alicerce, o sustento, a mãe, né, dessa pessoa, o relacionamento não tem muito como dar certo. Entendendo como é difícil? Jô, mas isso é injusto. É injusto, a vida é injusta, dá licença, eu não posso fazer nada. Entendeu? Então, às vezes, esse abandono se dá. Olha só o que eu vou falar, gente. O abandono
às vezes, é primeiro do doente do que do saudável. Porque o doente, ele mudou, ele está em outra vida, ele está em outro sistema, ele está envolvido em outra tribo, né? Eu faço terapia com um casal que ela tem câncer de mama. E ele falou o seguinte, Jô, eu falo com ela e ela está aqui, ó, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de câncer. Ela tem nada mais, nada menos do que 18 grupos de câncer. E aí ele tenta conversar com ela e ela não tem o que conversar. O que ela tem que falar? Ela tem para falar para ele que a Marta está tendo um efeito colateral novo da quimioterapia. E que a Maria raspou o cabelo antes que caísse tudo. E que a Joana achou um lenço muito bonito. Precisa ver como ela estava legal na foto nova do perfil. Essa a conversa dela. E a quimioterapia vermelha é essa, e a quimioterapia branca é essa, e isso e aquilo, tá? E eu tô fazendo hormonioterapia, e agora minha libido, agora ela tem muito mais a ver com o emocional do que com os hormônios, então ferrou tudo. Eu não quero nem fazer sexo com você, porque eu não tenho nada mais em comum. Entendeu? Gente, é chato, é triste, mas é a realidade que a gente vê, que eu vejo acontecer muito, tá? Então, a vida, ela é feita de ciclos. E, assim, se você foi abandonada, né, durante o teu tratamento, pelo teu companheiro, pela tua família, pelos teus amigos, então, você precisa ver que esses seres, eles não têm nenhuma obrigação de ter a vivência, de repartir com você o câncer. De quem é o câncer? Quem está com câncer? Você. Não é a vizinha. O problema da vizinha é o marido alcoólatra. O problema da sua amiga é a mãe com Alzheimer. O problema da sua prima é o filho autista. O câncer de mama é teu. Toma isso na tua mão e resolve. Como que você vai resolver isso? Tá? Você tem que primeiro resolver o teu emocional. Algumas teorias falam que algumas doenças são somatização do nosso emocional. Na terapia sistêmica, tudo que o nosso corpo sofre é somatização da nossa vida. Tá? Então, não tem talvez isso tenha vindo disso. Não, ele veio disso, pronto. Não adianta fugir e você tem que pegar aquilo e resolver aquilo. Tá? Agora, se você tiver uma história assim, nossa, eu nunca tive problema com a minha mãe, eu e a minha mãe fomos mãe e filha, porque às vezes, assim, o relacionamento da mãe e da filha é bom, mas não tem a mãe. Aquela mãe, ela é parceira, ela é amiga, sabe aquela mãe parça, que vai para as festas junto com a filha, que usa a roupa da filha, que vai e resolve fazer faculdade, mesmo curso, e na mesma época que a filha. Então, aquela mãe que é amiga, companheira, né, parça, né, parceira, ela às vezes deixa faltando. Então, o trauma nem sempre vem daquilo que a gente sofre, mas daquilo que nos falta. Então, a mãe, ela não tem que ser amigucha, ela tem que ser mãe, né? Como é ser mãe? Tô tentando também, gente, né? Ser mãe, e a gente tem que, por isso, olhar para nossa mãe com olhos bons, né? Com olhos de adulto. Por quê? Não existe faculdade de ser mãe. Não existe um curso prático e nem teórico de ser mãe. Então, mãe erra pra caramba. E tudo que acontece na vida dos filhos, de bom ou de ruim, é culpa da mãe, tá? Isso não tem escapatória. Então, vai ser naquele processo de função de mãe, e não precisa ser mãe, é função de mãe. Quando que o homem, né, o pai, é absolutamente
necessário na vida do filho. Ele é indispensável na vida do filho, no momento da ejaculação. Só. Depois disso, qualquer outro ser, né, não necessariamente um homem, pode fazer a função de pai. Pode ser um vô, pode ser o namorado da mãe, pode ser o irmão mais velho. Qualquer pessoa que faça a função de pai, que é preparar e mandar para a vida, está valendo e a pessoa pode viver isso de uma forma tranquila. Função de mãe. Quando que a mãe é indispensável na vida de um ser? Durante o período da gestação. Pariu, qualquer outra pessoa, homem ou mulher, pode fazer muito bem a função de mãe. O que é a função de mãe? Acolher, proteger, amamentar, acarinhar, né? Nossa, como é muito maior. E é isso que define, na verdade, a formação emocional da pessoa. Então, a culpa sempre é da mãe ou de quem está fazendo a função de mãe. Até lá, 5, 6 anos de idade. Então, não é necessariamente uma figura que é o pai e uma figura que é a mãe. É questão de função, né? Então, existe pessoas que foram criadas pela avó, que foram criadas pela tia, que são adotados e que estão muito bem emocionalmente, porque essa pessoa fez realmente a função correta, a função certinha, e esse sistema conseguiu funcionar de uma forma razoável para o desenvolvimento. Também, assim, trauma todo mundo vai ter, né? Então, tem lá a música, quem tem os cinquentões aí, as cinquentonas, vão lembrar, né, da música lá do rock, não vai dar, sim, não vai dar. Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar, né? Então, a gente precisa também dos baques da vida, dos traumas da vida, das porradas que a vida dá, para a gente ter capacidade de resolver problemas. Porque se a criança ela não desenvolve essa capacidade, quando ela cresce, ela vai desenvolver psicopatias gravíssimas. Né? Eu conheço um caso que a menina era a florzinha da mamãe e do papai, tudo era perfeito, cor-de-rosa na vida dela. Quando ela tinha, acho que uns 13, eu estava no 7º ano, então 13 anos. Quando ela tinha 13 anos, ela começou a namorar e ela viu o namorado dela com outra menina, né, numa festa, beijando a outra menina, e ela pulou do prédio. Ela se suicidou por um menino que ela tinha começado a namorar uns dias antes. E que não era, assim, o amor da vida dela, né? Porque ela não estava acostumada a lidar com trauma. Então, um traumazinho que um ser humano adulto passa por muitas vezes, que é da traição, do pé na bunda, né, do término de relacionamento, tudo isso, e sofre sim, mas que supera ela no primeiro que ela teve e ela já se suicidou, porque ela não tinha a experiência de como resolver os traumas da vida, tá? Porque ela tinha sido muito poupada. Assim, a vida, ela vai ensinando. A função de mãe é assim, ó. O fulaninho tá na escada. E a mãe sabe que aquela escada é perigosa. A função de mãe é ir lá pegar o fulaninho no colo. A função de pai é dizer, você vai cair dessa escada, cuidado aí que você vai cair. E aí o fulaninho vai lá e cai da escada. Né? Então, às vezes, a mãe faz essa função de pai e às vezes o pai faz a função de mãe de ir lá e salvar e não deixar cair da escada. Tá? Então, as funções são diferentes. Então, você tem que resolver o teu problema de maternagem. Quem fez essa função de mãe? Ou não teve essa função de mãe? Porque a mãe faltou e ninguém assumiu esse papel de uma forma harmoniosa. Né? Isso faltou para você. Então, você tem que conseguir resolver isso. Por quê? E qual é uma forma de você olhar para essa situação? Você cresceu, pronto, ponto. Né? Então, quem que tem que cuidar da Joselinha, da Josinha, pequenininha e cheia de traumas? A Josélia adulta.
Entendeu? Então, quem que tem que cuidar de você criança é agora você adulta. Adulto não fica doente, tá? Adulto se sara, adulto se cuida, adulto se cura. Quem fica doente em nós é sempre a criança. E a gente tem essa oscilação. Às vezes a gente está se comportando de uma forma adulta e às vezes de uma forma infantil, né? A gente é bem contraditório. E quando a gente fica muito tempo na infantilidade, sendo a criança, a gente não pode sarar. Por quê? Porque a gente precisa dar atenção. Então, é o bebezinho, né? Tô com a fralda molhada, quero mamar, tô com calor, tô com frio. E a pessoa não consegue sarar porque ela tá na criança. Então, você tem que tratar a tua criança, cuidar da tua criança, olhar para a tua criança, curar ela. Então, tá. Minha mãe teve depressão pós-parto e, por isso, ela nem para mamar, ela me pegava no colo. Então, ela me colocava na cama, pegava o peito e colocava na minha boca. E eu mamava, era só o alimento, era só a nutrição, nada emocional. E aí eu terminava de mamar e pronto. E quem cuidava de mim era a minha irmã adolescente, que era uma desmiolada e que queria viver a vida dela. Né? Então, tudo isso ficou muito confuso na parte de maternagem. Então, como que eu tenho que resolver isso agora? Olhar não é perdoar. Olhar não é aceitar que aquilo está certo, que aquele ato foi correto. Tá? Tem nada a ver com perdão, não tem nada a ver com espiritualidade, com religião, nada. É você olhar a situação como era, no fato. Por quê? Qual a percepção, né, emocional dessa criança do qual a mãe teve depressão pós-parto e não cuidou dela? Qual que é a percepção? Abandono. Então, sempre durante todo o decorrer da vida, quando essa criança se manifestar por qualquer motivo, vai haver uma carência. Eu preciso de atenção. Eu quero minha mãe. E eu vou adoecer para eu poder ter essa atenção, seja do marido, dos filhos, da comadre, da vizinha, de qualquer um que vai fazer a função de mãe, que é cuidar e proteger e nutrir. Né? Então, quando eu consigo olhar para essa mãe que teve depressão pós-parto e falar assim, era isso e pronto. Essa foi a vida que eu tive enquanto bebê. Agora eu cresci, agora a situação é outra. O que eu tenho nesse momento? Então, nesse momento, eu tenho meu marido, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É isso hoje. Isso é coisa de criança ou coisa de adulto? É coisa de adulto. Então, por que eu vou viver aquele trauma, aquela sofrimento, angústia do bebê abandonado? Se hoje eu tenho outra vida, se hoje eu estou vivendo outra realidade. Então, olhou para aquilo, olhou para o trauma, né? Olhou lá que a mãe foi embora quando eu tinha 2 anos e meio. E eu nunca mais vi aquela mãe. E a pessoa que foi fazer a função de mãe também estava meio enrolada e não conseguiu cumprir bem essa função, né? Então, eu olho a situação, eu aceito a situação e eu não preciso mais viver aquilo, porque aquilo passou, aquilo é outra coisa, é outro momento, entenderam? Então, olha, aceita. Não dá para mudar o passado, não dá para mudar a maturidade que mamãe teve, a maturidade que papai teve naquele momento, os problemas que eles tiveram, a vida que eles tiveram. Não tem o certo e o errado. É vivência, viveu, aconteceu e pronto. Né? Não tem como mudar. Então, larga, desvincula aquilo, não vai excluir, você não vai apagar da sua mente e nem ir lá fazer uma oração e pronto, tudo ficou resolvido. Né? Aquela pessoa errou, aquela pessoa teve os motivos dela, mas ela fez o errado. E hoje, você tem que estar no teu correto, no teu adulto, viver a tua vida. Senão você não sara. Senão você vai ficar naquela necessidade de ter a doença.
Então, assim, o que eu quero deixar bem claro para vocês e deixar assim como a lembrança dessa live. Aí, os últimos dias, né, do mês do combate ao câncer de mama, propositalmente, eu coloquei o lenço, eu já estava com essa camisa, porque hoje eu nem fui para casa, trabalhei para caramba, mas eu peguei o lencinho, né, para a gente lembrar do dito cujo do Outubro Rosa. Então, encerrando, né, o mês já agora, eu quero que você tenha a seguinte consciência. Enquanto, guarda isso, tá? É isso que eu vim deixar para vocês. Tudo isso que eu falei é para deixar isso. Duas coisas importantes, tá? Primeiro, só o adulto se cura. Só quando você estiver vivendo no teu adulto, aceitando a tua infância como ela foi e viver no teu adulto é que você vai se curar. E número 2, enquanto você precisar da doença, ela não vai embora. Então, você vai perguntar para a doença, por que eu preciso de você? Que lucro você me traz? Ah, então, por causa dessa doença, meu marido não foi embora com a amante. Por causa dessa doença, meus filhos vêm me ver toda semana. Por causa dessa doença, eu não tenho que limpar a casa. Às vezes é coisa boba, gente. Mas tem pessoas, mulheres, ó, pra mim, se eu tiver que limpar a casa todo dia é uma tortura, pelo amor de Deus. Na verdade, eu não limpo nunca, né? E pessoa que faz isso porque eu não me importo de trabalhar 12, 13 horas por dia, de passar a noite inteira em viagem, 6 horas da manhã ter que levantar, me arrumar, sair do hotel e dar curso e, né, atender aqui no consultório o dia inteiro. Eu não ligo, tá no computador, tá no... Isso daí, para mim, é maravilhoso e satisfatório. Não que eu goste de trabalhar, que ninguém gosta, é balela, é mentira. Queria mesmo era estar numa rede na praia. Mas o trabalho, eu gosto do meu trabalho, não de trabalhar, né? Mas isso pode ser uma tortura. Então, esse câncer faz com que eu não precise limpar a casa, faz com que eu não precise ir naquele escritório, que eu não precise ir naquela escola e ver aquela diretora que me odeia e que eu odeio ela. Então, pergunta para a doença por que você precisa. E a partir do momento que você resolver a tua vida e você não precisar mais da doença, a doença vai embora. Então, fica no teu adulto e resolve. Não tenha lucros com a doença. Não use a doença para esconder ou para se justificar ou para se proteger de alguma coisa. Jô, você foi muito cruel, você foi muito pesado. Gente, sinto muito, é a realidade, é isso, tá? Eu gostaria de vir aqui e falar para vocês assim, gente, cabelo cresce. Gente, depois vocês colocam uma prótese, vai ficar bonita, siliconada. Mas a realidade não é isso, gente. A realidade é que você precisa sarar. Todos nós iremos morrer, mas nós não precisamos ficar doentes para morrer. Qual que é a diferença? Você quer ser vela ou você quer ser lâmpada? Como que a vela morre? Então, ela vai derretendo, ela vai se apagando, a chaminha vai ficando cada vez mais fraca, mais fraca, mais fraca. Acabou. Como que a lâmpada morre? Você não sabe como o momento que a lâmpada vai morrer. Você está aqui sendo iluminado pela lâmpada e ela faz... Acabou. Eu quero ser lâmpada, e você? Você quer ser vela? Eu não quero. Tá? Então, seja lâmpada, não seja vela. Ok? Obrigado, Benilton, pela oportunidade. Eu sei que eu fui dura, mas é isso aí. Meu nome é Josélia Toledo, eu sou naturopata, terapeuta sistêmica. Meu contato é 41995933223. Legal, gente? Deus abençoe aí todo mundo.